Olá para você! Nossa planta de hoje não é brasileira, ela é asiática e europeia, como a sua origem, mas é aclimatada por várias regiões do mundo, inclusive no Brasil. Ela é o confrei, denominada cientificamente como Synphyto officinale. Apesar desse nome complicado, essa planta já é muito utilizada pelos brasileiros, mas na literatura científica ela tem várias evidências para não utilizar de modo interno, por via oral, tomando o seu chá, somente para passar na pele. Essa planta ela é uma folha áspera, bem simples, contém alguns pelos aqui, que para algumas pessoas pode causar alguma alergia ou alguma irritação no momento da sua colheita ou de sua utilização com essa planta do confrei. Essa planta aqui, ela é uma planta não muito grande, cerca de 90 centímetros de altura que ela pode chegar no máximo, mas a sua forma é sempre no chá decocção, ou seja, no cozimento. Suas principais indicações são através de ações analgésicas para tirar dor e também anti-inflamatória e ajuda bastante na cicatrização. Hoje o seu uso é utilizado somente para a pele, de modo externo. Temos até pomadas nas formas farmacêuticas, disponíveis aí em drogarias. Mas no preparo caseiro não se faz o uso aí por via oral. Então, após colher essa planta, ela não tem especificidade de horário, pode ser colhida em qualquer horário do dia, não tem problema. Ela também não tem especificidade com relação à época do ano para ser colhida, Você pode colher durante o ano inteiro. As folhas, então, após colhidas, devem ser bem higienizadas, com bastante detalhes, especialmente nessa parte que nós chamamos de nervura, onde pode ter bastante sujidades. E após higienizar a folha, então, na parte anterior a ela e na parte posterior, nós podemos realizar a sua forma de utilização rasgada, Nós utilizamos uma tesoura para picotar essa folha, para que possa extrair maior quantidade, então, dos componentes dessa planta. Isso é importante porque ao preparar o nosso chá, na forma de decocto, do cozimento, quanto mais picado essa folha estiver, maior quantidade de princípios ativos que vão fazer as ações terapêuticas também vão estar presentes naquele chá. Na utilização do chá, pode ser feito várias vezes ao dia, nessa forma de decocto. Então, 5, 7, 10 vezes ao dia. Quanto mais se utilizar, melhor, No intervalo mínimo aí de 2 horas de utilização, tá? Então, a gente não recomenda a sua ingestão por via oral. Aqui está a quantidade que nós utilizamos. Como é um preparado para realizar a cicatrização, nós utilizamos uma quantidade maior. Sempre a gente tem tratado aqui no nosso programa uma vasilha desse tamanho, que pode ser uma xícara que você esteja utilizando também, ou um copo, A gente utiliza normalmente um preparado desse aqui. No caso do confrei dessa planta, nós utilizamos então dois cálices desse aqui, ou pode ser 2 xícaras, Para que nós utilizemos então no preparado. Agora, a nossa quantidade é a mesma, de 500 ml, só mudou a quantidade de planta. O do solvente, que é a água, continua a mesma coisa, que é 500 ml. O passo posterior é justamente pegar uma panela de aço inoxidável, alguma panela que tenha essa composição de aço inoxidável para não liberar alguns componentes que são nocivos à saúde. Verter então essa água aqui na panela. Não precisa esquentar essa água, diferentemente do chá que nós estamos acostumados a fazer, que nós temos que ferver primeiro o chá para depois colocar a planta e deixar um período de repouso. Nesse caso, nós colocamos então a água, adicionamos o nosso conteúdo. É como se fosse uma sopa de legumes, Essa é a intenção, é preparar uma quantidade mais concentrada realmente do nosso composto aqui. Vocês podem perceber que aqui dentro da nossa vasilha, nossa panela, ela vai ficar de forma mais superficial. Então é interessante que nós tenhamos uma colher para abaixar essa planta aqui no solvente, que é a nossa água, e depois colocar na fervura. A fervura pode ser realizada em fogão, convencional, temperatura baixa. A gente não quer realizar a ebulição de modo bem considerável, que é a fervura da água, mas realmente só deixar a água aquecida. Então deve ser no fogão, temperatura baixa, na chama mais baixa.
Eu vou utilizar o ebulidor, tá, para baixar essa planta aqui dentro da nossa água, de modo que ela fique em contato então com a água, né? E depois adicionar o ebulidor. Caso vocês queiram adicionar o ebulidor, ele deve ser colocado por baixo das plantas, né? Então ele está aqui por baixo das plantas, ó, né? Eu coloquei ele por baixo em contato com a água. Essa água ela já está começando a mudar as suas características, né, de coloração. A gente vai então adicionar aqui na tomada. O ebulidor sempre é importante colocar primeiro ele dentro da água para depois colocar ele na tomada, porque senão vai queimar ele, e esperar agora a água ebulir e aguardar cerca de 10 minutos para que possa extrair a maior quantidade desses componentes aqui. Se você estiver utilizando então um fogão, é interessante abafar, né, esse nosso composto aqui que nós estamos fazendo. Com o ebulidor também a gente pode fazer dessa forma, tomando cuidado para que ele não fique fora então da água aqui dentro da nossa panela, tá bom? Então vamos aguardar os nossos 10 minutos. Aguardamos os 10 minutos. Primeiro retiramos da tomada aqui então o ebulidor. Podemos estampar com cuidado então, porque a panela vai estar bem quente, né? Vamos fazer aqui. Vocês podem perceber que o chá já mudou de cor. É um indicativo que essa planta ocorreu a extração dos seus componentes, né, através da água, que é o nosso solvente aqui. E a utilização desse nosso chá, então, ele é na pele. Por que que não pode ser utilizado por via oral, pela sua ingestão? Porque nós temos estudos científicos que relatam que a utilização do chá do confrei por via oral pode causar problemas de câncer, tanto no fígado, na bexiga e também no pulmão, mais especificamente nos brônquios, né, na parte respiratória. Isso foi comprovadamente testado em ratos de laboratório e em pessoas, né, em humanos, tem fortes evidências que ocorra também. Então, por essa questão de a gente não ter segurança na utilização de forma interna do chá, nós não indicamos a sua utilização de modo algum para ser realizado as suas ações terapêuticas. Lembrando que as principais ações terapêuticas comprovadamente cientificamente comprovadas são analgésica para tirar dor, anti-inflamatória e também cicatrizante. De modo cicatrizante, essa planta ela é muito utilizada. Quando aí utilizamos aí o chá, né, com uma gaze ou um algodão para passar na pele, ou até mesmo verter parte desse preparado sobre a pele, nós podemos então fazer a utilização, mas é recomendado que a parte que está sendo tratada com esse produto não fique exposta ao sol, porque pode causar fotossensibilidade, ou seja, uma sensibilidade derivada do sol, uma irritação na pele. Então, quando estiver utilizando essa planta aqui no local desejado, não deixe essa área exposta ao sol. Uma outra questão importante, né, de conhecimento que pode ser passado aqui é que o confrei ele pode ser utilizado em plantações e é também utilizado em plantações para tratar e nutrir aves, né, como forração e componente de rações aviárias que tratam aves. Isso é muito comum fora do Brasil. No Brasil não é tão evidente, mas as aves consomem também essa planta de modo nas rações, né, associada a outros tipos de nutrientes. Então agora a gente vai aguardar um tempo para que seja esfriado o nosso chá, porque na utilização desse preparado aqui na pele tem que tomar esse cuidado, porque senão a gente pode queimar a nossa pele e aí causar um outro problema associado, né? Então a gente deve esperar, deve ser utilizado morno ou, né, parcialmente frio. A gente não recomenda a utilização de modo gelado nem frio, porque ele diminui, né, as suas propriedades nesse sentido. E já o chá morno, do modo decocção, vai propiciar uma melhor ação terapêutica para fechar o seu ferimento. Uma outra consideração importante é que às vezes o confrei consegue fechar o ferimento, mas você ainda sente dor internamente. Isso acontece porque ele fecha a pele, né, a epiderme, mas internamente existe um machucado.
e isso pode causar sensibilização ainda dos nervos e causar uma leve ardência, uma sensação dolorosa, mesmo com o ferimento fechado, completamente fechado. Após deixar então esfriar o nosso preparado, morno, nós podemos separar uma quantidade de algodão, um chumaço de algodão aqui, para fazer a utilização. Nós vamos colocar aqui em um recipiente, só para não contaminar, caso a gente queira aqui colocar no ferimento. Esse recipiente aqui, a gente pode deixar ele em temperatura ambiente e cada vez que for fazer a utilização desse preparado aqui, devemos só aquecê-lo levemente para tirar aquele friozinho da nossa água, nosso composto aqui. E com o algodão, nesse recipiente aqui, a gente vai então molhar ele, retirar o excesso de líquido e caso você tenha um ferimento, você pode colocar aqui em cima e deixar por um período ou deixar aí durante alguns minutos e até horas também, ou nós podemos fazer então a lavagem da nossa mão onde esteja o ferimento várias vezes ao dia utilizando esse líquido. Cada vez que eu embeber então aqui nesse nosso chá, nós podemos então fazer a lavagem. Essa planta vai ajudar a cicatrizar o ferimento e posteriormente a gente pode então deixá-lo de lado essa quantidade que nós utilizamos aqui para não reaproveitar. A próxima vez que for utilizar o chá, aquecer, utilizar um novo algodão para que possa embeber de modo mais considerável o nosso líquido, que é molhar esse algodão e depois repetir o procedimento. Então, repetir várias vezes ao dia esse fato, 5, 6, 7 vezes ao dia, na região onde esteja ferida, a nossa ferida, para realizar a cicatrização, tá bom? Então fica a nossa dica de hoje aqui a respeito do Confrei, que pode ser utilizado na forma do chá do tipo decocção, ou seja, cozimento. E lembrando que esse produto aqui, que é o Confrei, essa planta, ela só pode ser utilizada em ferimentos que são mais superficiais. Ferimentos muito profundos, úlceras muito profundas, de decocto, que é aquelas que dão no bumbum, sacrais, e até mesmo úlceras varicosas que dão na perna, a gente não recomenda a utilização porque são úlceras maiores, demandam um outro tratamento mais apurado e até um auxílio aí de profissionais da saúde. Nesse caso seriam ferimentos mais superficiais da nossa pele realmente, que esteja mais fácil de fechar, que não esteja com muito processo inflamatório e nem que esteja infeccionado, porque senão pode fechar e causar um problema internamente de infecção. Então ficou a nossa dica de hoje a respeito do Confrei, o Sinfito officinale. Farmácia Verde, aqui se faz presente, cultivando saúde.